Olá, estamos aqui no estúdio da Rádio Legalidade, direto da sede nacional do PDT em Brasília, com mais uma edição do podcast da Legalidade. E hoje nós temos um convidado muito especial, aliás, mais um dos convidados especiais com quem nós temos tido a oportunidade de conversar, que é ninguém menos do que Léo Lupe, que a gente brinca carinhosamente chamando de Lupinho. Tudo bom, Léo? É o café com lupinho hoje, né? Café com Lupinho. E nós vamos falar de um assunto que é de extrema importância para o Brasil. Aliás, mais um dos grandes temas que durante certo tempo ficou um pouco relegado, mas que agora ganhou um protagonismo considerável, né, no Congresso Nacional, que é a assistência social no Brasil. E nós vamos falar desse assunto porque está tramitando um projeto muito importante que trata exatamente dos recursos para essa área tão carente de financiamento no nosso país e que assiste a tantas famílias, tantas pessoas em situação de vulnerabilidade. E para falar desse assunto, nós vamos conversar com o Léo, porque o Léo tem uma atuação muito interessante nessa área, né, Léo? Você foi subsecretário de Assistência Social no Rio de Janeiro, está terminando aí uma especialização em políticas públicas, em política social, né? Fala um pouquinho para a gente desse seu papel, desse seu trabalho, para a gente entender um pouquinho dessa pauta da assistência social. Não, com certeza. Para mim é um prazer, Elisângela, estar com você, revendo você. É muito bom. Tá aqui na sede nacional do PDT. Eu já tive a oportunidade de trabalhar aqui na fundação com o nosso grande Manuel Dias. Quero mandar um beijo, um abraço para o nosso Maneca. Começar Saudade, falando né? dele. Eu sou um pedetista de carteirinha, eu sou Léo Lupe, o nome, como ela já disse, né? Sou filho do presidente nacional Carlos Lupe e nasci no PDT, né? A história do meu pai, vocês já conversam bastante aqui sobre como ele começou no partido, na vida política, e ele conheceu minha mãe no PDT também, porque minha mãe é jornalista, e eles se conheceram na fundação do partido. Então eu cresci influenciado por esses valores, sempre gostei de política desde criança. Eu, criancinha, gostava de assistir o horário eleitoral, que é uma coisa que todo mundo acha um saco na televisão, né? Tirar. E eu gostava de assistir, eu gostava de imitar os candidatos. Então, eu realmente tinha um interesse. Acabei fazendo jornalismo, né? Também com essa influência materna, né? Da minha mãe, que foi uma jornalista que foi do Jornal do Brasil, fez o Cadernos do Terceiro Mundo. Então, assim, tive toda essa influência e na faculdade eu comecei a me envolver politicamente, na militância estudantil, e fui vendo a importância da gente se engajar com a política. Apesar de já ter essa origem familiar, né, de já conhecer Brizola, Darcy, muito mais conhecer por estudar, né, e conhecer pelo que os meus pais me contavam, né, não tive essa vivência, né, quando o Brizola faleceu eu era muito criança ainda. Mas eu tive essa influência e quando eu fui crescendo ali na universidade, eu fui me engajando politicamente, eu fui vendo a necessidade da gente se engajar mais, porque só a política que faz as transformações na sociedade. É isso que a gente vai falar, que é sobre assistência social, que é a política fazendo a diferença na prática. Eu sou jornalista, como você disse, eu estou terminando agora pós-graduação em Política e Sociedade, que é no curso de Ciência Política da UERJ, do Rio de Janeiro, com o Arquivo da Cidade do Rio. Então, a minha ênfase é estudar Rio de Janeiro. Então, tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui. E tive a oportunidade de trabalhar, né, além de ter tido a oportunidade de ser assessor parlamentar na Assembleia do Rio, junto com a deputada estadual Marta Rocha, e tive a oportunidade agora de ser subsecretário de Assistência Social de janeiro de 2025 até agora março de 2026, subsecretário de Assistência Social da cidade do Rio de Janeiro. Deu para ver muita coisa já, né, Léo? E pude aprender bastante. Eu brinco que eu tenho dito assim, a assistência social a gente vai aprendendo muito na prática, né? Claro que existe essa profissão linda, que é o serviço social, e tem vários profissionais que trabalham para a assistência social acontecer, não só os assistentes sociais, tem também os psicólogos, pedagogos, tem os orientadores sociais, tem uma gama de profissões mesmo que atuam nesse sistema único de assistência social. Mas a gente vai aprendendo na prática mesmo, a gente vai vendo ali a vulnerabilidade, as necessidades, a gente poder atender a população na prática. E aí a gente está falando sobre a PEC, né? Acabei entrando na PEC. Eu acho que é uma coincidência feliz
que a PEC tenha sido relatada pelo André Figueiredo, que é um deputado do nosso partido, foi líder da bancada durante muito tempo, deputado do Ceará, foi presidente do nosso partido nacional também por algum tempo, o André Figueiredo, é presidente lá do Ceará, do partido no Ceará. E é muito bom porque ele pensou essa PEC exatamente olhando para a necessidade da gente ter um orçamento para assistência social, uma vinculação mínima do orçamento para assistência social, porque isso não existe. Hoje tem para a saúde e para a educação. Isso está garantido pela Constituição. Mas hoje, na União, nos estados e nos municípios, você não tem essa garantia para assistência social. Então, se um prefeito quiser cortar gastos ou da assistência, ele não tem uma obrigatoriedade, essa vinculação constitucional como existe com a saúde e a educação. Então, essa PEC ela é muito importante para garantir a assistência como uma necessidade básica, né? Assim como a educação, assim como a saúde, a assistência social é um direito básico do cidadão. Aí a gente está falando de uma gama de serviços, né, que a gente vai conversar sobre isso, que são essenciais para o nosso país. Pois é, e o texto que está sendo discutido agora, que já foi aprovado em primeiro turno, né? Ele pretende vincular 1%, não é isso? Do orçamento. Isso. Esse 1% hoje, Léo, diante da realidade que você já conhece, a gente pode comemorar, é um avanço, já que não existia nem essa possibilidade, ou ainda é muito pouco? É, porque não havia nenhuma obrigatoriedade na Constituição. Então, digamos que um governante quisesse gastar zero em assistência social, não é o caso, nada. Mas que um governante quisesse gastar zero em assistência, ele poderia, porque a Constituição não o obriga a isso. Como é o caso da saúde e educação, que tem um orçamento mínimo. E aí esse projeto que está agora, PEC 383, essa PEC do SUAS, que o André Figueiredo foi o relator e que está ali na Câmara tramitando, essa PEC, a ideia é que seja gradativo esse aumento no orçamento. Então a ideia é que no próximo ano, para 2027, seja de 0,3%, depois de 0,5%, depois de 0,75%, para chegar em 2030 o 1%. Tá. Eu estudei. Para chegar em 2030 o 1%. E 1%, gente, parece pouco. Mas, e aí obviamente depende, claro, sempre do orçamento líquido, corrente líquido do ano, né? Mas 1% pode ser em torno aí de 15 bilhões. São 15 bilhões de recursos para assistência social no Brasil, nos estados e nos municípios. E o que representa esse valor? Desenha para a gente entender esse valor sendo aplicado a partir de 2030, quando atinge esse 1%, né? Diante da realidade do cenário da assistência social no Brasil hoje. O que isso representaria? Isso, na prática, vai representar mais recursos para os equipamentos, para as unidades da assistência. Então, a gente tem os CRAs. Os CRAs são os centros de referência. Então, é onde a população vai procurar ali qualquer tipo de auxílio, é onde a população, muitas vezes, vai procurar ali o cadastro único. A gente tem, em alguns municípios, como é o caso do Rio, a gente tem agências específicas de cadastro único. E o que é o cadastro único? É o cadastro para você acessar programas sociais. Então, todo mundo que recebe Bolsa Família, BPC, Minha Casa Minha Vida, todo mundo que está inserido em algum programa social tem que estar cadastrado. Sim. E aí quem faz esse cadastro, por exemplo, no Rio, é a Secretaria Municipal de Assistência Social. Então o CRAS é esse espaço também de fazer esse cadastro, e aí você tem que se inscrever, tem que atualizar o cadastro de 2 em 2 anos. Então você tem ali o auxílio das assistentes sociais, dos profissionais, para orientar essas famílias. Você tem os CREAs, que são um espaço para pessoas que sofreram algum tipo de violência. Então, você tem mulheres que foram vítimas de violência doméstica e violência de gênero, né? E que podem procurar o CREAS, procurar esse acolhimento da assistência social. Você tem, nos CRAs, você tem o serviço de convivência, que é o serviço de convivência, é o trabalho das assistentes sociais com crianças, com idosos, porque muitas vezes os idosos ficam muito sozinhos na velhice. Né? E aí você tem... Eu conheci uma história, por exemplo, de uma senhora, então para a gente contar histórias acho que é interessante. Lá na assistência mesmo do Rio, eu conheci a história de uma senhora que ela perdeu o filho dela foi assassinado, e ela só tinha esse filho e ela entrou em depressão.
Ela era uma idosa e ela entrou em depressão, ela pensou em tirar a própria vida. E aí, no CRAS, com esse serviço de convivência, porque aí tinham várias atividades, desde atividades esportivas, atividades culturais, grupo de leitura, atividades artísticas, com outras idosas, com as assistentes sociais. E ali ela encontrou uma rede de apoio, uma rede de amizade, de acolhimento. Sim. Aí ela começou a escrever poesias, entendeu? Ela começou a se interessar por escrever. Então ela encontrou um novo sentido para a vida dela ali. Então o CRAS é um pouco essa rede de acolhimento, principalmente nas áreas onde a gente tem o menor IDH, né? Onde a gente tem maior vulnerabilidade social. Então a assistência é isso, mas tem também os conselhos tutelares, que cuidam das crianças. A gente tem a questão da população em situação de rua. Então, os abrigos para acolher uma pessoa que estava em situação de rua e ressocializar essa pessoa, para que essa pessoa consiga um emprego, uma moradia. Tudo isso é assistência social. Pois é, e esse valor que você falou, então, do financiamento, ele vai ajudar não apenas quanto à estrutura e equipamentos, mas também na outra ponta, que são os profissionais, porque hoje também existe uma certa precarização no número de profissionais, inclusive também por causa do salário, acredito. Sim. Então, e aí são 2 projetos, né? Uma é a PEC 383, que é a PEC do SUS, que a gente falou aqui sobre isso, do orçamento, e também tem uma outra PEC que é relativa ao piso salarial das assistentes sociais, dos assistentes sociais estatutários, né? Ou seja, que se trabalham para o governo federal, para os governos estaduais, municipais, que é o piso salarial dos profissionais de assistência social. E aí isso foi votado agora, recentemente também. Então, está tendo vários avanços na política de assistência. Foi votado na CCJ, né? No Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É a última comissão, né? Isso, foi votado na CCJ e vai direto para o Senado. E aí vai ser votado, que é o piso salarial, que é garantir um piso ali mínimo salarial para os profissionais da assistência, com a carga horária e tal. Regulamentar, né? Quão importante é isso também, garantir melhores condições de trabalho para os profissionais. Então quer dizer que ele avançou até um pouco mais do que essa PEC 383. A PEC 383, né? A PEC do SUS, do 1% do orçamento. Essa PEC ela foi votada na semana passada, foi votada recentemente em primeiro turno, no plenário. Então, ali teve mais de 460 votos a favor, uma votação bem expressiva, né? E aí vai ter a votação em segundo turno no plenário, que é o regimento da Câmara. Funciona assim, em breve vai ter a votação em segundo turno. A gente está nessa expectativa, as pessoas estão se mobilizando para isso. E aí, sendo aprovada na Câmara, no segundo turno, vai para o Senado e depois vai para o presidente da República sancionar. Que é o caminho aí que vocês, aqui de Brasília, conhecem bem, né? Os caminhos ali do Congresso Nacional, do Planalto, né? E você está aqui em Brasília, você está acompanhando de perto, até porque realmente é uma pauta, pelo que você já falou aqui, que está no seu coração. O que você está sentindo? Você acha que vai ser aprovado agora em segundo turno, assim, que seria essa semana, mas já foi adiada? Existe algum entrave ali? Ou você acredita que vai conseguir passar também tranquilamente? Eu estou aqui como um ativista, né? Assim, eu não sou da área da assistência social, mas eu me considero, até pela experiência que eu pude ter, um ativista da justiça social, da proteção social e da assistência social. Então, eu vim aqui me ajudar, até por ter essa articulação com o nosso deputado André Figueiredo, com os deputados, vir aqui articular, me mobilizar também, para a gente poder se mobilizar enquanto sociedade por essa PEC tão importante, que é a PEC do SUS. É preciso fazer mobilização, tem que fazer pressão. Toda a gente sabe que só funciona com pressão, né, a política. Então é muito importante, gente. Eu falo assim, todo mundo votou em algum deputado federal na última eleição, a não ser quem anulou seu voto. Mas muitas pessoas votaram em alguém para deputado federal. Então vai lá na rede do seu deputado federal, na rede social dele, e cobre lá, deputado, vote a favor da PEC do SUS, ou cobre como você vai votar na PEC do SUS, para pressionar a favor dessa PEC. É muito importante que os deputados votem a favor. Inclusive, o texto original, o texto base dela foi de 2017. De lá para cá, muita coisa aconteceu no Brasil com uma enorme pandemia no meio,
né? Você acredita que, dentre as várias mudanças que esse texto veio sofrendo até ser relatado agora pelo André Figueiredo, você destacaria alguns dos pontos que você considera que foram mais positivos na alteração do texto em relação ao cenário do Brasil atual? Sim, sim. E só para concluir o que eu falei, assim, eu vim me mobilizando aqui, estive com diversos deputados, não só do PDT, mas também com a senadora Leila, né, que a PEC ainda não chegou no Senado, mas a gente já conversou com a senadora Leila sobre a importância dessa PEC no Senado, a PEC da assistência social. Então, é muito importante fazer esse diálogo com os parlamentares. E sobre a pandemia, né, com certeza, sem dúvida alguma, houve um impacto muito grande. Houve um impacto no aumento da população em situação de rua, houve um impacto no aumento da vulnerabilidade social. O Brasil voltou ao mapa da fome. E agora, só recentemente, tem 1 ou 2 anos que o Brasil saiu do mapa da extrema pobreza, do mapa da fome. Então, houve um retrocesso muito grande, a gente sabe, nesse período ali, que pegou principalmente o período da pandemia, que foi um retrocesso social muito grande para o nosso país, de empobrecimento da população. Sim. Então, isso sobrecarrega ainda mais o Sistema Único de Assistência Social. Por isso que é fundamental pensar em como o financiamento do SUAS. O SUAS completou 20 anos, agora em 2025. Então, é relativamente novo, porque o SUS já vem de mais tempo. Sim. Né? Então, o SUAS é da saúde, né? O SUAS foi inspirado no modelo do SUS e completou 20 anos agora em 2025. Então, vem de 2005, é recente, é uma política recente e que ainda tem desafios de consolidação. Então, por exemplo, no governo Bolsonaro, teve um ano que sequer teve a Conferência Nacional de Assistência Social, porque o governo não deu importância e não deu estrutura para aquilo acontecer. E as conferências são fundamentais para discutir a política de assistência, para os movimentos sociais se mobilizarem, para a classe de trabalhadores da assistência, do SUAS, se mobilizarem para as suas reivindicações. Então, houve um período muito obscuro no nosso país em que não estava havendo esse cuidado, esse olhar para a assistência social. E agora, felizmente, a gente está vivendo um novo momento em que eu acho que tanto o governo federal está com um novo olhar e também o Congresso Nacional como um todo, né, principalmente agora a Câmara dos Deputados, que está fazendo essa votação, com esse olhar para a necessidade da gente garantir, consolidar a política de assistência social no Brasil. Consolidar. Porque quando teve a pandemia, a gente falou muito da saúde, né? Da importância da saúde, da ciência, da vacina, do SUS. As pessoas, quando chegou a vacina finalmente, todo mundo postou foto nas redes sociais, viva o SUS, né? Então a gente precisa também defender o SUAS, que a gente parecia no nome, né? É o Sistema Único de Assistência Social. A gente precisa defender o SUAS, porque é o SUAS que garante programas sociais básicos, como Bolsa Família, que garante comida na mesa das famílias, que garante o atendimento à pessoa em situação de rua, que garante a defesa da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade, que garante essa proteção das famílias. Então, a assistência ela é essencial. E preventiva, né, Léo? Porque a gente tem visto o crescente número de pessoas que, em situação de rua, já se encontram também nas cracolândias, por aí, que já virou também um problema sério na maioria dos países industrializados do mundo, né? E quando você olha para uma política de assistência social, você está olhando para o cidadão, você está olhando para uma pessoa como esse caso da senhorinha que você falou, que precisa ser reintegrada, voltar a se sentir pertencente à sociedade e entender que ela pode ainda ter uma vida de qualidade a despeito das situações, né, que ela esteja vivendo. A assistência ela pode mudar vidas mesmo, né? Assim como a saúde e a educação, a gente que é do PDT, o Partido da Educação, a gente defende muito quanto a educação pública em tempo integral pode transformar vidas e a assistência também pode transformar vidas. Então, a assistência é transversal. Quando a gente pensa nessa questão, por exemplo, da população em situação de rua, a gente não pode falar só da assistência, a gente vai falar da questão da saúde, moradia, trabalho, emprego, economia. A gente vai falar de diferentes olhares, saúde mental, porque a gente sabe que são diferentes questões e situações que podem levar uma pessoa a estar nas ruas. Exatamente. Pode ser quebra de vínculos familiares, pode ser violência doméstica,
pode ser o vício em algum tipo de droga, lícita ou ilícita, pode ser uma questão de saúde mental, pode ser uma questão econômica, pode ser uma questão de imigração. A gente tem o caso dos imigrantes que vêm esperando conseguir alguma coisa e acabam não obtendo, né? Não obtendo uma oportunidade, que são imigrantes, refugiados. Tem pessoas, a gente tem no Brasil refugiados de outros países, refugiados de guerras de outros países. Então são múltiplas as situações que levam as pessoas a estarem nas ruas. Muitas vezes essas situações se misturam, essas razões. Então, para a gente enfrentar essa situação, a gente tem que ter um trabalho integrado com a saúde, integrado com o desenvolvimento econômico, com a geração de trabalho, de emprego, de renda, com a educação. Precisa ter com a habitação, moradia, garantia de habitação popular para todos. Sim. É uma pauta muito importante. Ou seja, é amplo, né? E a gente está falando, você está falando aí, e o que eu consigo pensar é que isso é para o bem da nação, isso é para o bem do país, porque são centenas e centenas e centenas de pessoas e muitas, cada uma se encaixando num desses aspectos que você falou aí, né? E aí eu acho que outro desafio também que a pauta enfrenta é justamente esse descrédito das pessoas que associam assistência social ao assistencialismo, entrando muito dentro do discurso da extrema-direita que desumaniza um pouco as pessoas hoje que estão em situação de vulnerabilidade e impede as pessoas de entenderem o panorama e o que de fato significa esse trabalho da assistência social, né? Por isso acho que atitudes de ativistas como a que você falou, que você está aqui em Brasília trazendo, né, conversando com os nossos parlamentares, com as autoridades, mobilizando, e aí num espaço como esse aqui, falando para a nossa militância, e onde mais essa conversa, esse diálogo nosso aqui chegar, traz esclarecimento. Sim. Não à toa chama-se proteção social, né? Um olhar de proteção, de cuidado. É muito importante a gente falar, a gente estava falando sobre isso um pouco antes aqui, né? Sobre o olhar de cuidado. A gente fazer política com esse olhar de cuidado com as pessoas. E a assistência, ela é sobre isso, a proteção social é sobre isso. Então a gente tem, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o cartão da primeira infância, que foi lançado, que é um cartão destinado a mães, porque a gente identificou várias famílias que estavam na esfera do Bolsa Família, na fila do Bolsa Família. Elas já tinham se cadastrado para receber, elas têm o perfil, mas não tinham ainda, não foi concedido o benefício ainda, não foi concedido o benefício do Bolsa Família. E aí essas mães estavam, de alguma forma, desamparadas. E aí a prefeitura decidiu fazer, então, um auxílio, um complemento, que é o cartão da primeira infância, que é um cartão de R$200 para alimentação, cartão de alimentação mesmo, para ser gasto em supermercados, né, estabelecimentos de comércio, para crianças de 0 a 4 anos. E aí foi escolhido essa faixa etária de 0 a 4 anos, que é a primeira infância, que se chama, que é a fase mais importante da vida da criança, porque se a criança não se alimentar bem nesses primeiros anos de vida, isso pode comprometer depois o desenvolvimento dela, o desenvolvimento físico, cognitivo dela. Ela pode ter dificuldade de aprendizagem. Aí quando a gente fala, gente, de fome, não é só a fome de não ter um prato vazio, não ter nada para comer, mas a gente pode estar falando de não ter todos os alimentos que precisa, todos os nutrientes necessários, proteína, carboidrato, legumes, verduras, uma alimentação realmente saudável. Isso precisa ser garantido. Então, esse programa, o Cartão da Primeira Infância, está atendendo mais de 30 mil famílias na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem um banco de alimentos. Banco de alimentos, agora a gente tem no Rio 3 bancos de alimentos. Porque você sabia que tem muito desperdício no Brasil de alimento? O Brasil é o país que mais produz alimentos no mundo. E a gente tem uma agricultura fortíssima e a gente tem muito desperdício. Então a gente tem supermercados lá no Rio de Janeiro de áreas nobres da cidade, né, de alto poder aquisitivo, que descartam muitos alimentos, frutas, legumes, verduras, porque já não estão numa aparência tão estética. Então, sabe aquela alface que já está meio assim, aquela banana que está meio manchadinha.
eles são descartados das vitrines porque não são estéticos, tão bonitos, porque eles querem botar os alimentos mais bonitos. Sim. E aí tem muito desperdício em restaurantes também, desperdício de comida. E a gente tem muitas pessoas passando fome ou precisando de comida. E aí, quando a gente entrou na gestão, já havia um banco de alimentos, uma parceria da assistência ali, lá com a Conlub, com a rede de supermercados também, no Caju, no Complexo do Caju, lá no Rio de Janeiro. E agora tem também na Cidade de Deus e também agora na CADEG ali, que é uma grande rede de supermercados atendendo a comunidade do Tuiuti. E aí, basicamente, esses alimentos, eles passam por nutricionistas. Então, eu falei um pouco antes sobre os profissionais da assistência social. Sim. Não são só os assistentes sociais. Tem psicólogo, tem nutricionista. A gente tem nutricionistas lá, que fazem a seleção desses alimentos. Eles veem se esses alimentos estão aptos para o consumo e aí destinam a essas famílias em situação de vulnerabilidade social, ali entre 250 e 300 famílias em cada um desse banco de alimentos. E essas frutas, legumes, verduras, inclusive ensinando a fazer receitas criativas com frutas, legumes e verduras, principalmente para as crianças que às vezes, né, não gostam de comer verdura, não gostam de comer legume, ensinando formas de cozinhar, de fazer esses alimentos. Bacana. Então, assim, é um trabalho tão bacana, tão vasto, e é um direito básico. Alimentação. Alimentação é um direito básico do cidadão. Sim. Fala pra gente como foi a sua experiência pessoal nesse período que você ficou na Secretaria de Assistência Social no Rio. Qual foi o ganho que você trouxe para a sua vida? Quando a secretária me convidou para continuar, porque eu já havia trabalhado com ela na Assembleia, e ela me convidou para dar continuidade ao trabalho com ela na Secretaria, eu tinha uma viagem marcada de Natal e Ano Novo, ali no final de 2024, e aí tinha algumas horas de avião, eu ia visitar uma parte da minha família, e aí eu comecei a estudar, eu fiquei lendo no avião sobre serviço social, sobre assistência social, para aprender mais, porque eu acho que isso é o mínimo, né? Qualquer lugar que a gente está, você enquanto jornalista, enquanto entrevistador, assim como eu, jornalista também, quando a gente vai entrevistar alguém, a gente sempre estuda antes sobre aquilo, né? Sobre o tema. Então eu comecei a estudar muito sobre o Sistema Único de Assistência Social, mas a prática que realmente faz toda a diferença. Fazer na prática a entrega do cartão para as famílias, ver a felicidade das crianças, o sorriso no rosto das crianças. E a gente começou a fazer o CadMóvel, então, que é a questão do cadastro único. A gente começou a fazer o CadMóvel, então fazer o cadastro único itinerante. Para além dos CRAs, das agências, a gente começou a fazer, toda semana a gente tinha um ônibus, tem ainda lá, um ônibus que vai em alguma comunidade, vai numa igreja, vai numa escola, um local, né? Em algum local mais próximo das pessoas, das famílias, para ser mais fácil, porque às vezes é até difícil para as pessoas se locomoverem até o local público, né? Até o serviço público. Então é uma forma da gente aproximar o serviço público da população. E aí a gente vê muitas histórias emocionantes, como a história que eu contei da senhora ali, a dona Fátima, que começou a escrever poesias. Ela tem uma poesia sobre coragem, que eu acho muito bonita. Tem histórias de pessoas, uma senhora veio me agradecer uma vez porque ela fez ali no CadMóvel, ela atualizou o cadastro único e aí ela pegou a carteira do idoso. E com a carteira do idoso, ela não ia pagar passagem para visitar a família dela no Ceará. Nossa, que dava esse desconto a ela, que é um direito dela, né? Sim. E às vezes as pessoas nem sabem que tem esses direitos. Então eu acho que tem um trabalho nosso também de levar esses direitos à população. Se a pessoa tem esse perfil de renda, esse perfil socioeconômico, a pessoa tem direito por exemplo, a carteira do idoso, tem o ID jovem, que é para o jovem, que também está incluído nessa faixa de renda, que dá desconto, por exemplo, ou gratuidade para passagem interestadual, para uma atividade cultural. Tem o Pé de Meia, que é um programa novo do governo federal, novo assim, tem cerca de um ano. O Pé de Meia é uma bolsa de estudo, né, para o estudante cursar o ensino médio. É uma bolsa de estudo do governo federal para o estudante cursar o ensino médio. Então, esses são programas que a pessoa precisa estar no cadastro único e as pessoas precisam saber que elas têm esses direitos. Então, acho que o maior desafio, para além de tudo, para além da questão dos recursos, é conseguir levar os direitos para as pessoas. Levar informação, levar né? informação, levar visibilidade.
porque eu acho que falta ainda visibilidade para a assistência social. Assim como a saúde, o SUS ganhou muita visibilidade na época da pandemia, com a questão da vacina, falta visibilidade ainda para a assistência social. E falta para a educação também, que é a nossa pauta do PDT, né? Que a gente fala tanto da educação. A educação transforma vidas. A educação pública em tempo integral, com esporte, lazer, cultura, como sonhou o Brizola, o Darcy Ribeiro. Eu acho que esse tripé, saúde, educação, assistência social, é fundamental para garantir os direitos básicos, né? Para a gente garantir uma nação, né? A gente só vai ser uma nação, de fato, se todos tiverem as mesmas condições, todas as pessoas puderem ter as mesmas condições de crescimento, de oportunidades. O Brizola era criticado porque diziam que o CIEP era muito caro. O CIEP, o Brizolão, era muito caro. E aí ele falou assim, esse país só vai ser diferente quando o filho do rico, o filho do pobre, estudar numa escola tão boa quanto a escola do filho do rico. Porque aí todos vão ter as mesmas oportunidades. Exato. Aí a gente entende por que o discurso da meritocracia não faz o menor sentido, né? Num país com tantas desigualdades. Sim. Léo, obrigada por esclarecer para a gente trazer um panorama bem mais amplo a respeito da assistência social. Eu tive uma aula. Você falou, a gente estuda um pouquinho para poder falar a respeito do assunto, né? Eu tenho um carinho por esse assunto porque eu faço um trabalho um pouco... É pequenininho, né? Nessa questão de moradores de rua por meio da minha igreja, e a gente conversa bastante, ouve muitas histórias, mas o que você trouxe aqui para a gente é útil e é necessário. E aí, fala um pouquinho, vamos voltar aqui um pouquinho. Sobre a assistência, também quero dizer assim, que é muito bacana ver o amor das pessoas que trabalham com assistência. Porque quem escolhe fazer serviço social não está escolhendo o caminho mais fácil. Não é uma profissão ainda, como a gente disse, com as melhores condições financeiras, com as melhores estruturas. É uma coisa que você tem que gostar de gente. Trabalhar com assistência social é gostar de gente, é gostar de ser humano, que é como você falou, né? Você fazendo algum tipo de serviço, de atendimento à população, né? Você ouve histórias ali, às vezes muito difíceis, muito emocionantes, mas você tem que acolher, pensar na lógica do acolhimento, do cuidado com as pessoas. E é muito bonito ver o amor que os profissionais da assistência têm pelo serviço social, pela assistência social. É uma classe que, assim como outras também no Brasil, precisam que tenha esse olhar para mostrar o trabalho que elas desenvolvem, a importância do trabalho delas, para que a remuneração delas, pelo menos, se equipare um pouco ao que elas de fato fazem, produzem, né? E realizam. Então, fiquei feliz em saber que já tem esse outro projeto que eu não sabia, em paralelo, que já está avançando, que já foi para o Senado também, que olha para a questão do salário das pessoas que trabalham. Isso, são duas reivindicações antigas, né, da assistência social. É o piso dos assistentes sociais e esse orçamento mínimo. Esse orçamento mínimo, ele vai alcançar esses outros profissionais, esses profissionais que atuam dentro da assistência, que são os psicólogos, os nutricionistas. Sim, você vai ter mais estrutura, né? Não só para o governo federal, mas para os estados e municípios, né? Para assistência. São mais recursos para todos os serviços da assistência. Bacana. Quando você pensou em fazer jornalismo, você explicou aqui para a gente, a sua mãe, jornalista, militante do PDT. Presidente Lupe, ali também desde a juventude atuando com Brizola, doutor Manuel Dias e os nossos demais trabalhistas, né, que já tem aí uma história bacana dentro do partido. Quando você entrou para o jornalismo, você entrou motivado pela profissão da sua mãe, porque você gosta de se comunicar, é um bom comunicólogo, né? A gente já fez algumas coisas juntos e eu admiro. Ou você estava com o coração dividido, se fazia ciências políticas logo de cara? O que te fez passar pelo jornalismo primeiro? Então, acho que eu sempre me interessei muito por política, por jornalismo. Eu sempre fui uma criança que gostava, como eu falei, de assistir horário eleitoral, de assistir jornal. Eu sempre fui muito interessado. Então, acho que isso é um perfil já de alguém que tem esse interesse. Gostava de ler jornal impresso, né? Meus pais sempre tiveram o hábito de ler jornal impresso. Eu gostava de ler também.
Eu Então, gostava sempre tive esse também. perfil, eu sempre gostei muito de escrever, desde de criar. Ler e escrever. Literatura também, né? Eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Eu era aquele aluno bom em redação, em português. Então, eu sempre tive essa vocação. Eu sempre... então, eu olhava os escritores famosos, né? Alguns Uhum. escritores que eu admirava e que eram jornalistas também. Muitos escritores, grandes escritores brasileiros foram também jornalistas. Como Machado de Assis, o meu Como preferido. Machado de Assis, ou de alguma forma trabalharam em jornais. A minha escritora predileta é a Clarice Lispector. Ah, eu gosto dela também. E ela escrevia em jornais, no Jornal do Brasil. Eu tenho um livro dela lá de crônicas que ela escrevia para o Jornal do Brasil. Então eu fui pensando, quando eu fui escolher, né, no vestibular, né, eu pensei em alguma profissão que eu pudesse exercer essa Tudo que minha você... paixão pela escrita, essa minha paixão pelo conhecimento, pela informação. E aí eu acabei escolhendo o jornalismo, a comunicação social, já tendo essa influência em casa, né, que era minha mãe, que trabalhou no Cadernos do Terceiro Mundo, por exemplo, que é algo super interessante. Essa foi uma revista, inclusive, de várias pessoas filiadas ao PDT, que foram do PDT, a Beatriz Bício, né, a Teotônio dos Santos, foram do PDT e fizeram parte do Cadernos do Terceiro Mundo, que era uma revista voltada para o jornalismo do que estava acontecendo na América Latina, na África, no Oriente Médio, ou seja, nos países que não eram considerados o primeiro mundo. Que interessante. Para esse olhar do que estava acontecendo nesses países periféricos. Geopolítica Total. E aí também eu já sempre gostei de relações internacionais. E aí agora na minha pós-graduação, essa pós-graduação ela é da UERJ, da Ciência Política da UERJ, numa parceria com o Arquivo da Cidade do Rio. Então é um estudo sobre política e sociedade no Rio de Janeiro. E aí o que eu escolhi falar? Eu escolhi falar do protagonismo internacional do Rio de Janeiro. Vocês que são de Brasília, a gente tem um certo ciúme, porque vocês tiraram a capital do Rio de Janeiro para construir aqui. Vocês tiraram a capital do Rio de Janeiro. Vocês tinham que ter alívio, mas tudo bem. O Rio de Janeiro foi a capital durante muito tempo no nosso país, né? Durante a maior parte do tempo. E ainda assim o Rio de Janeiro continua sendo um grande protagonista no Brasil, uma grande vitrine do Brasil no cenário internacional. E aí recentemente a gente teve o G20 e o BRICS, que ocorreram na cidade do Rio. Então eu falei sobre esse protagonismo diplomático do Rio de Janeiro para o Brasil. Que interessante. Além do cultural, que a gente tem esses grandes shows, os grandes artistas que vão lá, o cinema, né? São vários filmes que usam o Rio de Janeiro como cenário, a Copa do Mundo, as Olimpíadas que nós tivemos no Rio, os Jogos Pan-Americanos. Então o Rio de Janeiro, a conferência, a Eco 92, que a gente teve com o Brizola, Conferência do Meio Ambiente. Então assim, o Rio de Janeiro tem um protagonismo até hoje. E aí eu falei um pouco sobre esse protagonismo do Rio de Janeiro no cenário diplomático e falando um pouco desse cenário agora que a gente vive no Brasil, de reconstrução do Brasil, da política externa, porque o Brasil viveu um período de isolamento durante o governo Bolsonaro. Então eu falei um pouco desse momento de reinserir o Brasil no cenário internacional. O Brasil sediou o G20, né, que é o grupo dos 20 países mais ricos. O Brasil sediou o BRICS, que é um grupo novo em formação, que envolve Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, China, e agora envolve mais países também em desenvolvimento. Então, o Brasil tem um protagonismo e o Rio de Janeiro é ainda uma vitrine do Brasil para o mundo. Por isso que eu falei que vocês não deviam ter ciúmes, vocês deviam ter alívio. Porque tira a pressão meramente política que é exercida ali no Congresso Nacional e deixa o Rio de Janeiro livre para ser essa vitrine com essa gama imensa de possibilidades, né? Sem falar que realmente eu sempre falo assim, que quando a gente chega no Rio de Janeiro, a gente sente que chegou no Brasil. Porque o Brasil ele é plural, né? Qualquer lugar do Brasil que você vá, Rio Grande do Sul é uma coisa, Ceará é outra, Maranhão é outra, Bahia é outra, Minas Gerais, que é de onde vem a minha família, é outra coisa, ou seja, é uma miscelânea. Mas no Rio de Janeiro, a gente sente, assim, não sei explicar, uma coisa assim, fala assim, nossa, Brasil, talvez por causa dessa pluralidade mais pungente, assim, né?
Eu amo o Rio de Você Janeiro. gosta de lá. E aí eu acho que o Rio exerce, assim, esse papel como se fosse, pegar um exemplo, assim, um pouco distante, mas Estados Unidos. Quando a gente pensa em Estados Unidos, a gente pensa em Nova York, mas a capital é Washington. Então, acho que quando a gente está fora do Brasil e fala que é do Brasil, a primeira coisa que as pessoas pensam é no Rio de Janeiro. E depois é que vai lembrar das outras, né? Que bom que tem boas referências do Rio de Janeiro, porque infelizmente às vezes as pessoas ficam com mais referências também. Até por a gente ter uma visibilidade muito grande, a imprensa Noticiando muito muita forte coisa. no Rio, então acaba noticiando muito também as coisas ruins que de fato, infelizmente, acontecem. Então a gente teve, desde que o Rio de Janeiro deixou de ser capital, teve a ditadura militar, aí teve a fusão depois do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, e o Rio veio perdendo na economia, veio se desindustrializando, veio perdendo participação na economia nacional. Então o estado veio empobrecendo. A gente vê um cenário aí em que teve o governo Brizola com o projeto do CIEPS, que seria um projeto revolucionário se tivesse sido mantido nos governos posteriores e que não teve continuidade que deveria ter tido. Então o Rio hoje está em penúltimo lugar no índice de educação entre os estados brasileiros, no ensino Penúltimo médio. lugar? Esse número já estava... É o IDEB, é o índice de português e matemática dos estados brasileiros, no ensino médio. E o Rio de Janeiro está em penúltimo lugar. Pois é, e o crime organizado que cresce cada vez mais e já está se ramificando pelo Brasil, a gente vê o que está acontecendo lá no Nordeste, né? Mas só me faz lembrar da célebre frase que dizia: se a gente não construir escolas, vamos construir presídios. E agora o crime organizado está na política, não é mais o poder paralelo, é o poder mesmo se infiltrando na política. Com e a força. gente está com um cenário muito grave no Rio de Janeiro, minha amiga Elisângela. A gente teve um governador que renunciou porque ele ia sofrer um processo de cassação. Houve um processo de cassação da chapa que ganhou a eleição de 2022 de governador e vice-governador. Aí o governador renunciou, o vice-governador foi para o Tribunal de Contas, porque também sabia que ia ocorrer esse processo de cassação. Aí quem assume na ausência do governador, na ausência do vice-governador, é o presidente da Assembleia Legislativa. E o presidente da Assembleia Legislativa foi preso. E aí também teve o seu mandato cassado. E aí, quem assumiu interinamente o governo agora é o desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Interinamente. E aí a gente está no impasse. Porque aí teve um mandato cassado ali do presidente da Assembleia. E aí o TSE, né, o Tribunal Eleitoral, tinha que fazer, então, já que cassou o mandato de um deputado, tem que fazer a recontagem dos votos para ver quem vai entrar como suplente e tal. Para aí vai mudar a composição, né? Muda a composição da Assembleia. E aí convocaram uma eleição sem antes o TSE fazer isso, convocaram uma eleição relâmpago para eleger um novo presidente da Alerj, da Assembleia, que ia ser o novo governador. E automaticamente se intitular o novo governador. E seria um nome de continuidade exatamente do mesmo presidente da Assembleia anterior, que foi cassado, e do mesmo governador que foi cassado. E aí foi uma ação do PDT. A gente tem que parabenizar o jurídico do nosso PDT, porque o jurídico do PDT é muito bom, gente. Foi o jurídico do PDT que fez a ação que tornou o Bolsonaro inelegível. O Bolsonaro hoje não pode concorrer às eleições graças a uma ação do jurídico do PDT pelo uso que ele fez ali contra o sistema democrático ainda durante seu mandato enquanto presidente. E agora foi o jurídico do PDT lá no Rio que anulou essa eleição fraudulenta, uma eleição relâmpago que fizeram na Assembleia Legislativa para colocar exatamente alguém ali para dar continuidade ao governador que tinha sido cassado, ao presidente da Assembleia que tinha sido cassado. E aí vamos fazer a recontagem dos votos. Teve uma vitória ali na Justiça, a gente conseguiu anular aquela votação porque foi uma votação ilegal. E aí vai ter agora, já fizeram a recontagem? Isso, e agora o STF vai decidir, tá? No STF, no Supremo Tribunal Federal, teve que vir aqui para Brasília para decidir o que vai acontecer no Rio de Janeiro. Se vai ter uma eleição direta, que aí é o que a gente defende, vou falar sobre isso, ou se vai ter uma eleição indireta, que aí os deputados elegeriam um governador até outubro, um governador temporário provisório até outubro, ou uma eleição direta.
A gente fazer uma... Isso já ocorreu em outros estados, ocorre em algumas prefeituras pelo país, quando ocorre cassação da chapa, quando ocorre algum cenário, e a gente defende, nós do PDT, nós estamos defendendo diretas já no Rio de Janeiro. A gente sabe que é assim, tem um custo fazer 2 eleições no mesmo ano, pode até ser confuso para uma parte da população, mas eu acho que diante desse cenário institucional em que foi provado pela Justiça que houve fraude na eleição de 2022, que elegeu o governador e o vice-governador, se a Assembleia, o presidente foi cassado, se a própria Assembleia mostrou ali que estava disposta a fazer manobras ali para colocar alguém no poder. Diante dessa crise institucional que está o Rio de Janeiro, só com diretas já, a gente, com uma eleição, devolvendo ao povo o direito de votar, de escolher o seu governador, aí a gente consegue restabelecer credibilidade para o governo do estado do Rio. Ou seja, mais uma vez o PDT protagonizando uma campanha da legalidade. Isso aí. Isso aí, o PDT é o partido da democracia. Então, acho que diante dessa crise que o Rio está vivendo, nada melhor do que dar ao povo o direito de escolher, de votar para governador. Então, a gente está puxando essa campanha, não só nós, outros partidos também, no Rio de Janeiro, pelas diretas já. Para que a gente possa votar para governador e escolher um governador de fato para o Rio de Janeiro até outubro, onde terá uma nova eleição. Porque não dá para a gente ficar num caos, num vácuo institucional, né, sem governança, sem governabilidade. A gente pode olhar para esses meses que restam até outubro, parece que passa rápido, mas pode-se ter um estrago aí, né? Tem espaço para isso? Pode-se cometer um estrago muito grande, como foi cometido na eleição de 2022. O governador foi reeleito em 2022 e a cassação dele se deu exatamente por isso, porque ele usou o esquema do CEPERJ, que o CEPERJ era uma instituição de pesquisa, ele usou um esquema bilionário para pagar pessoas para fraudar as eleições. Então, quando você está com o uso da máquina pública, você pode ali causar um estrago muito grande. Então, a gente precisa pensar muito bem quem vai estar nessa cadeira, quem vai estar assumindo o poder tão importante que é governar um Estado. E vamos torcer para que as coisas entrem nos trilhos. Para isso precisa ser uma escolha do povo, de preferência, sem fraude, sem mentiras, sem fake news, sem abuso do poder econômico, que infelizmente acontece muitas vezes. E essa mobilização aí dos outros, do PDT e dos outros partidos tem que ficar em cima, né? E realmente esclarecendo a população e mostrando para eles a importância, né? Você disse que eles podem até ficar muito pesado 2 eleições no mesmo ano, mas se eles entenderem a importância dessa primeira, né, já garante, como você falou aí, a democracia, né? Porque se você não vota, alguém escolhe por você, né? É igual quando a gente faz a defesa do voto, que as pessoas não deixem de votar. É muito importante a gente falar isso, né? E é um desafio, porque as pessoas estão descrentes da política. Mas se você não vota, outras pessoas vão votar e vai ter eleição do mesmo jeito e os candidatos serão eleitos. Se você deixa de escolher, de votar, de fazer a sua decisão, quem vai ser eleito foi eleito por outras pessoas e você não participou disso. E aí você vai estar sendo governado por pessoas que muitas vezes vão totalmente contra aquilo que você acredita e os seus princípios. Por isso que é importante participar votando e, se possível, se engajando, por que não se filiando a um partido político, se candidatando. Se você está descrente da política, se candidata. Seja você o candidato que você não enxerga por aí, né? Então é muito importante poder ter o direito de votar. Então, assim, gente, se o Rio de Janeiro teve o governador cassado, está sem vice-governador, está sem presidente da Assembleia, está respondendo interinamente pelo governo do Estado o desembargador, o Tribunal de Justiça. Mas o próprio desembargador já havia dito que não queria ficar até outubro no mandato. Porque, na verdade, isso é algo muito sério e o cargo de governo do Estado é um cargo político. A gente já teve o governador Brizola governando o Estado do Rio de Janeiro. E depois de lá para cá foi ladeira abaixo. Foram governantes que não deram continuidade aos projetos que o Brizola iniciou. Foram governantes que foram presos. Foram governantes que sofreram processo de impeachment ou que foram cassados, como foi agora o caso do Cláudio Castro. Pois eu concordo com você, Léo, plenamente. Assim, as pessoas precisam buscar o esclarecimento para entender o que está acontecendo
e buscar se inteirar o máximo possível dos fatos, até para que comece a ser protagonista mesmo dessa história, pelo voto, ou como você falou, você mesmo sendo candidato, se engajando. Se a gente for nas ruas hoje no Rio e for perguntar para as pessoas quem é o governador do Rio atualmente, do estado do Rio, você pode ter certeza que a maioria não vai saber responder. Pois é. E é até um pouco compreensivo, embora realmente não devesse ser assim, né? Não, porque diante dessa crise que se instaurou. O governador saiu, a chapa foi cassada, o presidente da Assembleia foi preso, o desembargador que está governando, né? Interinamente, né? Uma coisa provisória. A gente tem que, o quanto antes, fazer eleições diretas, claro que com prazo ali do TSE, o STF decidindo, sendo tudo constitucional, né, e regular, mas a gente precisa que tenha eleições mesmo para o povo saber quem é o seu governante. Uhum. Aí eu olho para agora, você me explicando aí o cenário do Rio de Janeiro, eu olhando aqui para o cenário do Distrito Federal, com essa crise do Banco Master, o governador que colocou a gente nessa confusão toda, sai para ser candidato a senador. E aí, várias pessoas do setor público sem receber salário direito, muitos que passaram em concurso que era extremamente importante, paralisado, ninguém é chamado, já estão ameaçando greve do transporte público, e eu pensando, meu Deus, a pessoa que colocou a gente nessa confusão toda da crise do BRB com o Banco Master, ele só simplesmente saiu do governo porque vai ser candidato ao Senado. E até agora nada assim contra ele para que possa pelo menos impugnar essa candidatura dele. Sim. E com risco, inclusive, dele ser eleito e ir lá para o Senado. E lá no Rio a situação não é tão diferente. O Cláudio Castro ele renunciou na véspera do processo de cassação. Literalmente no dia anterior, porque ele sabia que ia ter a decisão final da cassação da chapa, para tentar burlar essa regra. Então, porque se ele sendo cassado, ele perde os direitos políticos, perde a elegibilidade. Sim. Então, ele renunciou na véspera para tentar concorrer ao Senado. Ele quer concorrer ao Senado. Ele aparecia nas pesquisas, inclusive, com grandes chances de ser eleito senador. Né? Mas aí existe uma discussão jurídica, um debate jurídico, de que mesmo ele tendo renunciado, de que houve um desvio de finalidade nessa renúncia e de que, com a cassação, ele perderia os direitos políticos. Uhum. Então, isso é um debate jurídico ainda a ser resolvido, para a gente saber se ele vai concorrer ou não. Então, é um cenário até um pouco parecido aí do Distrito Federal com o Rio. Pois é, mas eu tô achando que o cenário de vocês aí, já que está pelo menos tendo debate jurídico aí, já alivia um pouco. A gente porque tem que torcer pela nossa Leila, nossa senadora Leila do vôlei, para ser eleita senadora. Eu estive com ela falando sobre a PEC da assistência, né? E ela é uma grande figura, né? Uma figura muito receptiva. E ela tem esse olhar para a assistência social também. Uma figura que tem um olhar não só para os direitos das mulheres, mas para o olhar da assistência social, para o olhar dos servidores públicos, né? Como você disse aqui, essa crise do serviço público aqui no DF. Então, a Leila é um exemplo não só para Brasília, é um exemplo nacional, né? Pela sua história no esporte, né? Ela é muito conhecida por isso. Mas ela, no trabalho no Senado Federal, ela faz um trabalho muito bom. Faz. Eu acho que as pessoas deveriam conhecer mais o trabalho da Leila no Senado Federal. E ela é uma referência do nosso partido, né? A gente é uma referência de parlamentar, não só enquanto uma mulher do nosso partido, mas de figura política, liderança do nosso partido hoje. Sim. E, pois é, então esse ano o cenário do PDT em vários locais do Brasil está aí com todos os seus desafios, mas ao mesmo tempo falas como essa sua de que precisa, que a população precisa estar engajada, precisa se envolver, e aí é um desafio nosso, né, Léo? Nós temos grandes mulheres, não só como a Leila, mas a Juliana Brizola, concorrendo com muitas chances ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Agora foi definido que o PT vai apoiá-la no Rio Grande do Sul. Então ela tem grandes chances ali de ir ao segundo turno e aparece muito bem nas pesquisas no Rio Grande do Sul. A gente tem lá no Rio de Janeiro, a gente não vai lançar candidatura própria. A gente deve apoiar o Eduardo Paes. O Eduardo Paes, ele é do PSD, ele construiu um governo ali na prefeitura com partidos de centro e com partidos da esquerda. Então a gente está numa chapa ali apoiando Eduardo Paes e a gente está com grande foco, né, o nosso partido, na nominata de deputados federais, né, para eleger um maior número possível de deputados federais, que é o que conta para a questão da cláusula de barreira, do fundo partidário, né, a gente fortalecer ainda mais a nossa bancada no Congresso Nacional. E o Léo Lupe, no cenário político
atual? Como é que você está aí na mobilização? Já está pensando aí no futuro? Eu sou um militante do PDT. Eu estou à disposição do PDT, seja para carregar bandeira, como já carreguei, seja para estar na Juventude Socialista, seja para estar trabalhando como jornalista, como comunicador, contribuindo, como pude contribuir na fundação, seja trabalhando em um mandato, seja trabalhando no serviço público, na assistência social, e seja também, eventualmente, concorrendo a algum cargo público em uma eleição. Eu estou à disposição do partido, eu deixei agora a assistência social, eu estou me dedicando agora como um ativista social, um ativista político, então as minhas causas, para além da assistência social, é também a defesa da educação em tempo integral, como sonho o Brizola, a defesa dos direitos trabalhistas, que é uma defesa de um partido democrático trabalhista, e a gente precisa falar dos direitos trabalhistas, principalmente para os nossos jovens, a defesa dos direitos humanos, a gente está falando aí das mulheres, dos negros, dos jovens, da população LGBTQIA+, a gente está falando de uma gama muito grande de assuntos, da cultura, que eu sou do Rio de Janeiro e eu sou do samba, então eu defendo a cultura popular enquanto forma de resistência, enquanto forma também de geração de trabalho para as pessoas. A Sim. cultura é uma forma de geração de trabalho e oportunidade. E diante desse cenário grande de crise que o Rio de Janeiro está vivendo, o estado do Rio está vivendo, com certeza eu estarei atuando para a gente lutar por um Rio de Janeiro melhor, um Rio de Janeiro mais justo, com mais oportunidades para todos. E, enquanto militante, eu estou à disposição do partido para qualquer tarefa. Ah, bom saber. Inclusive, tudo que você já veio desenhando aqui para a gente da sua atuação, a gente pode ficar tranquilo que já nasceu e já está vicejando, se já não vicejou já, mais um grande quadro do partido para continuar levando a bandeira do trabalhismo. E a gente precisa de ter renovação política, né? A gente precisa ter renovação política. Aí não só falando de idade, mas é importante também falar dessa renovação. Se a gente olha para o Congresso atual, o Congresso Nacional, a maioria são homens com mais de 50 anos, a maioria são brancos, a maioria são ricos, mas tem uma faixa de renda, eles são considerados ricos ou milionários. Então, grandes latifundiários, fazendeiros, grandes empresários. E eles têm o direito de concorrer às eleições e ganhar. Mas a gente precisa ter mais a cara do Brasil, ter a cara do povo, ter os trabalhadores, ter os jovens, ter mulheres, negros, gays, ter pluralidade mesmo, pessoas com deficiência. A gente precisa ter representatividade no Congresso Nacional e na política. E essa pauta da juventude é muito importante também, porque a gente precisa ter... Essa renovação já está acontecendo em vários partidos. A gente vê hoje parlamentares jovens, prefeitos com menos de 30 anos, o nosso prefeito que agora assumiu com a saída de Eduardo Paes, o Eduardo Cavalieri assumiu com 30 anos de idade a Prefeitura do Rio. Então a gente vê uma nova geração que está, como dizia o Brizola, né? Jovens, tomem o destino de vocês pelas próprias mãos. Então a gente vê essa juventude, ó o Brizola aqui, a gente vê essa juventude tomando o destino, tomando as rédeas da política para a gente pensar o Brasil dos próximos anos, dos próximos 10, 20, 30 anos. Então a gente precisa, o nosso partido PDT precisa sim ter renovação política. Então eu espero que a gente tenha muitos candidatos e candidatas jovens pelos estados do Brasil, pelo PDT. A gente tem conhecido uma geraçãozinha legal, alguns quadros interessantes. Alguns vereadores jovens que já chegaram arregaçando as mangas também e, ao mesmo tempo em que cada vez mais conhecendo as bandeiras do PDT e do trabalhismo, mostrando que aquilo que eles já defendiam e o motivo pelo qual eles entraram para a política está bem alinhado com o partido. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem que mostrar que toda essa história que o PDT tem, que vem desde Vargas, João Goulart, Brizola, Darcy Ribeiro e tantas outras figuras, que toda essa história não é o passado, é o presente e é o futuro. O que direitos trabalhistas, educação pública, tudo isso que foi defendido pelos nossos antepassados do PDT, pelas nossas lideranças, a gente precisa traduzir isso para uma linguagem atual, jovem, moderna, para a gente mostrar para a juventude que o trabalhismo é o caminho, que o brizolismo e o trabalhismo são o caminho para a gente construir uma sociedade melhor e mais justa. Legal. E o que o Léo Lupe, que é originário do trabalhismo, aprendeu diretamente com o Carlos Lupe, atual presidente nacional do PDT?
Eu tenho brincado, né, que eu sou filho do jornaleiro e a jornalista, né? Porque o meu pai, ele era jornaleiro quando ele conheceu o Brizola. O meu pai, o pai dele trabalhava numa banca de jornal, faleceu, meu pai tinha 15, 16 anos, assim, já muito jovenzinho. Tinha 2 irmãs, tinha mãe, toda a família, ele virou arrimo de família muito novo, trabalhando. E aí o Brizola voltou do exílio da ditadura militar, se hospedou num hotel ali em Ipanema, no Rio de Janeiro, e a banca de jornal mais próxima era do meu pai, na esquina. E aí ele todo dia comprava jornal e conversava sobre política. E aí começou uma relação de amizade, uma relação que depois se tornou... Meu pai se tornou o braço direito de Brizola na vida política e seu sucessor no partido. Eu acho que essa origem popular, que também é a origem popular do Brizola, que foi engraxate, foi sapateiro, muitas pessoas não sabem disso, né? Porque João Goulart, por exemplo, foi uma pessoa que já era um fazendeiro e que teve um olhar muito sensível para a questão da reforma agrária, para a questão da distribuição de terras. Mas o Brizola ele teve uma origem mais popular. E o meu pai vem dessa origem popular também, como jornaleiro. Então eu acho que... E ele sempre manteve essa humildade, mesmo tendo sido... Foi secretário estadual no governo do estado, foi ministro, presidente nacional do partido, foi deputado federal. E ele sempre foi a mesma pessoa, até hoje. Sempre manteve esse olhar para aqueles que mais precisam. Eu acho que é você não esquecer de onde você veio, dessa origem, não esquecer desse fio da história do PDT, do que o Brizola, o João Goulart, o trabalhismo, né, a luta que foi, a luta de tantos que sofreram com a ditadura militar, por exemplo, como o Brizola sofreu, a família de Brizola sofreu. A gente não esquecer desse passado, da nossa origem, acho que isso é muito importante. Então eu aprendi com meu pai a ser a mesma pessoa, independentemente de cargo que a gente tiver. Eu sou um militante do PDT, eu digo assim, eu sou um militante da causa trabalhista, da causa brizolista, independentemente de ser subsecretário, de ser candidato, de ser deputado, de ser alguma coisa, eu sou um militante do partido. Legal, Léo. E um jovem sonhador. Que bom, muito bom, isso é muito importante. E tem mais algum último recado que você gostaria de deixar aqui para a nossa militância, para aqueles que nos assistem nesse momento? Acho que a gente falou bastante, né? Foi. Bastante. Eu vim aqui para falar da assistência social, né? A gente falou bastante. O recado que eu quero dar, né? Eu sou também hoje presidente municipal do PDT na cidade do Rio de Janeiro. O Augusto Ribeiro foi o presidente anterior. Ele é filho de Trajano Ribeiro, que foi também uma grande figura expoente do trabalhismo. E ele me convidou, porque ele não queria continuar, ele me convidou para assumir o diretório municipal do PDT. E eu assumi no final do ano passado. E eu tive a preocupação, e eu disse assim, eu quero representar esse legado do PDT, mas também representar uma renovação. Então eu tive a preocupação de fazer uma renovação do diretório municipal. Então a gente teve uma renovação ali de mais de 40% do diretório, de colocar bastante jovem. Eu acho que hoje, se for olhar lá na cidade do Rio, é o diretório com mais jovens, pessoas com menos de 30 anos. Colocar mais mulheres, colocar pessoas LGBTQIA+, trazer pluralidade, diversidade, que ainda é um desafio, ainda a política ainda é muito excludente, ainda a porcentagem de mulheres na Câmara ainda é muito baixa, a porcentagem de negros ainda é muito baixa, mas a gente tem esse desafio de tornar a política mais representativa e mais plural. Então eu estou me dedicando a essa tarefa agora enquanto presidente municipal do PDT, puxando essa renovação lá no Rio de Janeiro. E eu quero deixar um recado para todo mundo que assistiu essa entrevista, esse café com o Léo Lupe. O Lupinho. Deixar um recado para vocês, que me sigam nas redes sociais, @leolupe.rio. Lupe é L-U-P-I, vocês já sabem. @leolupe.rio. Instagram, TikTok, Facebook. Me sigam lá nas redes sociais e acompanhem esse meu trabalho, essa minha luta, esse meu ativismo pela educação pública, pela assistência social, pela juventude, pelos direitos humanos. E muito obrigado, Elisângela. Léo, eu que agradeço. Muito obrigada por trazer para a gente esclarecimento sobre essa pauta da assistência social, esclarecer para a gente a PEC, né, o projeto em si, o que está sendo votado, o que está sendo discutido lá e qual o impacto que isso vai trazer para a assistência social no Brasil. Obrigada por esclarecer que esse impacto ele vai ser para o Brasil,
né? Porque a gente aprendeu aqui que melhorando os recursos do SUAS, a gente está melhorando o futuro do Brasil, porque estamos falando de centenas e centenas e centenas de pessoas, né? E muito obrigada por falar um pouquinho de você também, falar um pouquinho do que o trabalhismo representa para você, falar um pouquinho do que você tem aprendido nessa família de onde você veio, né? Que já contribui com o partido também desde sempre. E fica aqui o convite para você voltar para falar quando essa PEC for aprovada, quando for sancionada pelo presidente da República, e aí a gente vai comemorar aqui no podcast da Legalidade. Muito obrigada e até a próxima.